os pés. Com entendimento vou louvar ao meu Senhor. Louvo com as mãos, louvo com os pés. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Um passinho pra frente, um passinho pra trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Dois passinhos pra frente, dois passinhos para trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Um pulinho pra frente, um pulinho pra trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Dois pulinhos pra frente, dois pulinhos para trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Com entendimento vou louvá-lo ao meu Senhor. Louvo com as mãos, louvo com os pés. Com entendimento vou louvar ao meu Senhor. Louvo com as mãos, louvo com os pés. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Ele é o caminho, Jesus. Ele é a vida, Jesus. Ele por nós morreu, mas ressuscitou. Um passinho pra frente, um passinho pra trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Dois passinhos pra frente, dois passinhos para trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Um pulinho pra frente, um pulinho pra trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Dois pulinhos pra frente, dois pulinhos para trás. Deus me deu saúde e vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus também nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus também te deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus também, Deus te deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus também te deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu, Deus me deu, vou louvá-lo mais e mais. Deus também te deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus me deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Deus nos deu saúde, vou louvá-lo mais e mais. Olá, amigos e irmãos, muito bom dia, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo Andrade, estamos começando o nosso programa matinal, o programa Manhã Manda Aqui. Você é muito bem-vindo, peço que você compartilhe essa programação com outras pessoas e também tenho a alegria de poder entrar na tua casa, o prazer, e sou muito grato a Deus pela chance de estar acordado e participando com você aqui hoje, uma segunda-feira abençoada. Começamos uma semana ontem abençoada também, você que esteve no culto, recebendo as ministrações, ouvindo a palavra de Deus, permitindo e abrindo seu coração para o Senhor falar com você e como isso é importante. Então, que você desfrute daquilo que você recebeu ontem, que você também semeie a semente que você recebeu ontem, que você coloque em prática tudo aquilo que você recebeu ontem para viver, uma vida abençoada. O apóstolo Tiago diz o seguinte: não vivam só sabendo, mas vivam praticando. Saber é muito importante, saber é muito importante. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, então o conhecer ele é muito importante. Mas pensa comigo, meu querido amigo e irmão, conhecer e não praticar, qual a vantagem disso? De você ter um conhecimento e não colocá-lo em prática. Ah, eu sei que tal coisa é boa para a minha vida, pastor, eu sei que isso vai ser bom para a minha família, para os meus filhos, minhas filhas, mas não colocar isso em prática. Não faz bem, por isso essa semana estamos pensando sobre pessoas sensatas, a importância da sensatez na nossa vida, nos nossos dias. E você, que é uma pessoa sensata, coloca em prática aquilo que a Bíblia diz para você colocar em prática. Você que é uma pessoa que tem sensatez, ferramentas de sabedoria, ferramentas de entendimento, ferramentas de discernimento, você coloca isso em prática. Você precisa disso, eu preciso, nós precisamos, então vamos ser pessoas sensatas e praticar sempre a palavra de Deus. Isso vai ser bênção de Deus para nossas vidas. Estou aqui hoje com a Ângela Valtier,
Bom dia, Ângela, paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Ricardo. Bom dia aos nossos internautas. E quem for não assistir outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Motivada para a Semana da Sensatez, Ângela? Com certeza. Ontem foi... Você se julga uma pessoa sensata, Ângela? Em alguns momentos. Em alguns momentos, né? Já fui muito insensata. A gente, quando é jovem, acha que é dono do mundo, que é dono do nariz, que é dono de tudo. É verdade. Né? E já tomei muitas decisões por impulso. Não contava nem até 10. Eu acho que no meio, antes de chegar o 1, eu já estava... No 3 já estava decidido, né? Já, quando dizer, conta 3, 2, 1, 3, já fui, pronto. Mas a gente vai amadurecendo, Exatamente. vai aprendendo, né, com as situações que a gente passa na vida. Então, hoje, eu já tenho outra postura. Por exemplo, antigamente, se eu tivesse chateada com a pessoa, eu já ia do jeito que eu estava, na lata, para tirar satisfação e tal. E a gente sabe que quando nós estamos assim, a gente fala o que não deve. Com certeza. Né, e palavras machucam mais do que pancadas. Então, hoje, eu já espero passar aquele momento. Quando eu estou de cabeça fria, eu chego, olha, a gente precisa conversar. Por que aconteceu isso, isso, isso? A vida vai ensinando a gente também a ser mais sensato, né? Isso. E a palavra de ontem foi muito boa nos dois cultos com relação a isso, né, da insensatez e a gente precisar ser uma pessoa sensata, tanto na vida espiritual quanto também na nossa vida material, né? Reflete, família, né? Isso. Se você desenvolve isso na espiritualidade, reflete na sua vida. Com certeza, mas comum, né? Hoje, graças a Deus, eu não estou 100%, mas para o que eu era, melhorei bastante. Deixa eu mudar de contraste, Ângela. Bom dia, Gui, paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor. Bom dia. A Ângela destilou seus 51 anos de sabedoria, de entendimento aí, Gui, com sensatez. Você se considera, meu mano, um cara sensato? Mano, atualmente acho que sim, com certeza já fui muito pior, mas graças ao Senhor, graças a toda essa força que o Espírito Santo nos dá, cada dia tentando ser uma pessoa melhor, óbvio, ainda sou menino, ainda sou garoto, tenho muito que aprender, tenho muito que amadurecer, com certeza. Mas a cada dia minha oração é para que o Espírito Santo sempre me lembre a ter uma postura de um apaziguador, como nós ouvimos ontem na Semana da Família. Sim. Uma pessoa que não teme um ambiente hostil, mas chega para apaziguar, para mediar as coisas. Então, indo nessa questão, nesse objetivo, eu acho que eu estou conseguindo ser um pouco melhor a cada dia. Maravilha. É interessante, Gui, você falando aí, o Espírito Santo me ministrando aqui também, que a Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Então, assim, a idade, o desenvolvimento está muito ligado, Ângela Valtier, ao quanto você está ali buscando a Deus, o quanto você está ali tomando o seu prumo diante do Senhor. Tem uma história de um rei, que me fugiu o nome dele aqui agora, mas que ele assume o reinado de Israel com pouquíssima idade. Mas ele toma decisões debaixo daquilo que Deus declarava. Ele toma os caminhos do desafio, não sei se é Josias, eu creio que seja. Mas começou a reinar com 8 anos. Então, e a Bíblia diz, é claro, ele é tutoriado por pessoas, né? Nessa idade não tem como assumir o reinado. Mas ele vai tomando as decisões, pelo menos o seu tutor, o orientando as decisões que Davi tomava. E aquilo agradava a Deus. E aí você percebe. A Bíblia diz que o temor é o princípio de toda a sabedoria. Isso a gente tem que pensar, não tem jeito. Como é que eu vou ser sensato sem usar um princípio bíblico para a sensatez? Fica muito mais complicado, ainda mais se você é um cristão, se você é um crente em Jesus. Você precisa ter uma vida sensata e você precisa também para fundamentar isso, buscar essa sensatez na palavra de Deus. Tá? Tomar decisões que sejam de acordo com a palavra de Deus. E pensando em sensatez, Ângela Valtier, pensando em fazer coisas que vão ser benéficas para a gente, pensando em futuro, também em presente. Hoje a gente está conversando com um especialista no campo do esporte. Hoje nós temos um irmão, um amigo que eu quero chamar a participar com a gente aqui desse bate-papo aqui hoje. Bem-vindo ao programa Amanhã Manda Aqui, Danielson Pedro. Bem-vindo, meu amigo. Paz do Senhor Jesus. Paz, pastor. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E você, como é que tá? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só quem trabalha com esporte não para, né? Não para, né? Quem trabalha na igreja também. Tem que cuidar das pessoas e cuidar da gente também. Exatamente, exatamente. A gente fala bastante, meu amigo, sobre cuidado de alma, né? Como esse é basicamente o nosso caminho aqui, como pastores, como líderes
de igreja, a gente fala muito sobre o cuidado da alma. E às vezes parece que o cuidado da alma, ele menospreza o cuidado do corpo. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso, mas eu queria que antes, para o pessoal te conhecer aqui, a nossa audiência te conhecer um pouco, que você contasse um pouco da sua história, um pouquinho da história da conversão, o encontro com Jesus. Eu fiquei sabendo aqui pela Ângela que você também já fez um trabalho com missões. Dá um panorama para a gente disso, depois a gente vai entrar nesse cuidado com o corpo, por favor. Tá bom, pastor. Então, a gente já está trabalhando com missões esportivas já faz um tempinho, mas eu me encontrei primeiramente com o Senhor Jesus, acredito que em 2001. Fui atleta de um clube aqui no estado, e passei 7 anos no clube. E o clube, infelizmente, não teve um olhar integral para mim, porque eu tive uma lesão, em seguida eles me liberaram, e eu fiquei muito novo ainda, sem saber o que fazer da vida. Alguns anos depois, a gente se converte ao Senhor e a gente vai para o seminário, né? Sou formado em missiologia, Legal. Sou bacharel em missiologia, já fiz missões, e aqui no estado de Pernambuco, já fui para várias cidades, e cidades também, assim, de outro estado, pertinho, Paraíba. Eu era ligado à Igreja Batista Brasileira. E fui missionário da Junta de Missões Nacionais, atuei na Floresta Amazônica. Legal. Também para Argentina, Paraguai, Rio Grande do Sul. E a gente atuou nesses campos missionários, plantando igrejas, revitalizando. Mas a gente pôde perceber que quando a gente começou a trabalhar diretamente com esporte, o relacionamento ele vinha com maior naturalidade. Com certeza. Então, as igrejas, elas passaram a perceber uma grande importância por meio dos esportes, visto que tem uma linguagem universal, que não precisa a gente fazer parte da mesma cultura ou falar o mesmo idioma ou dialeto. Verdade. Mas a gente descobrindo, tendo conhecimento por meio das regras que o esporte oferece, a gente vai ter um relacionamento normal. Com certeza, com certeza. Eu penso bastante nisso, né? Eu sou não um atleta como você, mas eu sou um amante do esporte. Tento praticar, tento estar sempre me mantendo em forma e correndo atrás do prejuízo, né? Correndo atrás do desgaste do corpo. E eu queria que você fizesse essa relação que eu comecei falando, meu amigo. Porque geralmente a gente valoriza, né, o cristão, não, você tem que cuidar da sua alma, e muitos cristãos esquecem do cuidado também do corpo, né? Eu entendo que quando o apóstolo Paulo ele diz aos Coríntios, se eu não me engano, dizendo, olha, vocês são o templo do Espírito, ele está correlacionando isso completamente com o cuidado do corpo. Quanto de barreira, quanto de dificuldade você encontra, talvez hoje como educador físico, hoje você encontra para conscientizar cristãos, crentes, que o cuidado com o corpo é importante? Então, a gente pode trabalhar duas vertentes. O cristão e, ao mesmo tempo, alguns públicos. Por exemplo, o público feminino, podemos assim dizer, que é um público que procura muito o cuidado com o corpo, mas no período mais do verão. Período do verão, para cuidar do corpo, para aumentar uma massa muscular em determinada parte do corpo. Porque a mulher em si, ela se preocupa muito com a estética. Sim. Quando ela tem uma certa idade, é que ela vai pensar em qualidade de vida. Então, não somente o público cristão, mas os públicos por faixa etária e por gênero. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não observava pessoas correndo em praças, se cuidando, marcando personal, na academia, praticando um esporte. Hoje as pessoas se preocupam mais com essa qualidade de vida. E o público cristão, a gente tem se tornou uma frase popular, que come muito, né? Teve festa, come muito, gosta de comer bastante e come de tudo. Verdade. Come de tudo. E começa a não ter uma dieta, né? Diz que trabalha muito, não tem tempo, principalmente o ativismo dentro da igreja. Esse é um dos problemas também para os cristãos. Estou falando de sedentarismo, estou falando de péssimas influências,
estou falando de pessoas que não têm esse costume da família, não herdado dos pais, e estou falando do ativismo também dentro da casa do Senhor. As pessoas, às vezes, estão envolvidas demais, se preocupam demais, se cansam, se desgastam demais. É muito diferente você ter atividade da igreja e você ter ativismo dentro da igreja. Sim, e acabam se preocupando com elas. E não é. E para se ter uma qualidade de vida, não precisa se ter muito dinheiro. Você vê que marcar uma nutricionista a cada 6 meses, você um determinado valor você consegue. Não digo talvez um personal trainer, porque o personal trainer vai cuidar da sua saúde diária, então o valor vai ser diferente de uma academia, por exemplo. Sim. Tá? Mas o público cristão, ele é um público que é bem preguiçoso, podemos assim dizer. Bem preguiçoso. E que gosta, que já tem essa fama de comer muito, de comer de tudo, né? Mas eu acredito que já algumas igrejas já têm atentado para esse fator aí, cuidar do corpo, cuidar da mente. Já psicólogas já têm atendimento em algumas igrejas, profissionais de educação física já fazem algum determinado trabalho. Eu tive em Maceió, estado aqui pertinho da gente, né, o estado de Alagoas, e tive em Maceió, na capital. Sim. E eu conheci uma igreja, o pastor Thompson, acredito, que a igreja ele construiu na vertical. E atrás da igreja, ele construiu uma quadra poliesportiva. E de segunda a sexta, tinha atividade na quadra. Aeróbica, tênis, futsal, jump. Então, a comunidade estava envolvida e a igreja também envolvida. Pô, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Aqui em São Paulo nós temos também algumas igrejas que já desenvolvem isso. Eu lembro que uma vez na infância, a primeira igreja que eu fui foi na igreja Batista, mas não porque eu queria me converter ou não porque eu queria frequentar a igreja Batista, é porque tinha um campeonato entre igrejas lá de futsal, eu jogava futsal, joguei futsal a vida toda, jogo ainda. E aí um amigo que sabia que eu jogava futsal falou, vamos lá jogar com a gente e tal. Aí eu fui, aí você participava do CU, depois praticava a atividade esportiva. Isso era muito interessante, o Colégio Salesiano aqui perto da gente também fazia muito isso na infância também, promovia o esporte, depois ligado à religião ali, isso é muito interessante. Eu vi que você tem experiência no futsal, tem experiência no futebol de campo, tem experiência em outros esportes. Qual desses esportes você acha que é o mais interessante para as crianças terem um início, uma formação, terem um início na vida esportiva? Na sua opinião, qual que é o esporte que talvez você indicaria para uma criança começar no meio esportivo? Então, pastor, eu não vou falar do que eu acho, mas eu vou falar algo que cientificamente é comprovado. Tá? Eu sou especialista na área de policampo e futsal, mas a gente na área de esportes, a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada esporte, né? Ou que está no nosso alcance. Eu já fiz jiu-jitsu, já fiz natação, né? Pratiquei na realidade. Para dar aula é outra coisa. Hoje eu também sou professor de handebol aqui no colégio e coordeno a área de esporte. Na realidade, uma criança entre 4 e 5 anos, provavelmente ela não tem desenvolvido a parte motora dela, tá? A parte motora. Então, um esporte indicado, primeiro, para esse desenvolvimento é a natação, onde trabalha toda a parte muscular e toda a parte óssea, bem como a coordenação motor. Tá? Principalmente quando chega no período de crescimento dos ossos, tá? Desenvolvimento. Então, a natação, junto com artes marciais, são 2 esportes onde trabalha essa questão da saúde, desenvolvimento muscular e desenvolvimento ósseo. Em termos de habilidade, eu sempre aconselho aqui no colégio, por exemplo, nós temos 8 esportes aqui no colégio, já chegamos a ter 9, hoje acho que tem 8 ou 7, mais ou menos. Então, as crianças elas têm a oportunidade de passar por cada esporte, de ter uma aula experimental, para depois ela definir o que ela quer. Legal, isso é muito bom. E está relacionada à sua adaptação, está relacionada à sua desenvoltura, está relacionada ao seu prazer. E se ela vai desenvolver ou não, é um trabalho do profissional junto com ela, que precisa observar.
o desenvolvimento e a multifuncionalidade dos membros inferiores e dos membros superiores, isso quem vai dar o retorno é ela. Então, tem muitos meninos, por exemplo, que gostam de jogar futsal, mas quando você começa a trabalhar, você percebe que eles têm mais habilidade com as mãos e acaba sendo direcionado para o handebol. Já outros têm habilidade com handebol, mas daqui a pouco a gente faz um teste em uma arte marcial e o menino acaba se adaptando, a criança acaba se adaptando. Então, isso é muito de criança para criança. A gente precisa, sabe, pastor? O profissional em si, de educação física, que trabalha com esporte, seja ele cristão ou não, ele precisa ter um olhar integral para a criança. Perfeito. E um olhar integral para o ser humano. Porque se ele tem um olhar integral, ele vai perceber as suas deficiências, as suas carências, as suas potencialidades, para poder trabalhar. E, consequentemente, o esporte, ele não somente vai ser um estilo de vida, mas vai estar inserido no seu lazer, na sua diversão e na sua qualidade de vida. Com certeza. Um rapaz como o Gui, assim, meu amigo, é um pouco mais já desenvolvido, 16 anos, 15 anos, 14 anos ali, qual o esporte que a gente indicaria? Vamos supor que ele foi uma criança mais sedentária, hoje em dia a gente tem muita criança crescendo, né, com o celular e pouco esporte, mas uma criança que vai para a escola, faz educação física uma vez por semana, 2 por semana, mas chegou nessa faixa. O que você indicaria para esse cara dar uma engrenada legal no meio esportivo? Poxa, então, ele primeiro está numa idadezinha em que se ele não teve um desenvolvimento motor legal, ele precisa fazer um trabalhozinho funcional. Por quê? Mas antes de tudo isso, ele precisa ir ao médico, ele precisa ver como é que tá as taxas, fazer exame, ele precisa fazer um eletrocardiograma, ele precisa passar por uma nutricionista, para quando chegar no profissional da educação física, a gente saber o que é que a gente vai preparar para ele ainda está numa idade de provar, né? De provar, de examinar, de experimentar se é uma arte marcial, se não é. Por quê? Porque cada esporte ele tem os seus gestos técnicos. Sim. Então, se ele não tiver habilidade, ele vai ter que adquirir essa habilidade. Perfeito. Então, com muito treino, muito trabalho, mas ele precisa querer. Então, além dele passar por todos esses profissionais que eu acabei de falar, precisa ir com um clínico geral, uma nutricionista, um cardiologista, a gente vai pegar todos esses parâmetros e vai apresentar para ele o que, em termos de esporte, apresentar para ele o que ele gosta, o que ele gostaria de fazer. E, consequentemente, ele vai ter até consciência se é isso ou não que ele quer. Poxa, realmente eu não dou para falar, não. Aí coloca ele no jiu-jitsu, o menino tira a onda no jiu-jitsu, e aí ele foi e se encontrou. Perfeito. O profissional, às vezes, o profissional da educação física, ele é um psicólogo prático na vida de um aluno. Com certeza. Porque ele vai fazer com que ele perceba quais os talentos, os dons que ele tem, a desenvoltura que ele tem, com treino adquirido, claro, sim. E, consequentemente, ele vai sentir prazer naquilo que ele vai estar fazendo. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta também, que eu ia por etapas, tá? Até chegar sim. ali na Ângela Valtier, que é o nosso foco aqui de hoje. Que é o nosso foco aqui hoje. Por quê? Porque você vem para a infância, você é um profissional disso, eu sou só alguém dando pitaco aqui, a gente percebe que ela, naturalmente, ela corre mais, ela brinca mais, ela vai desenvolvendo mais o seu corpo e na escola também deve ter vários estímulos para isso. Na adolescência, a pessoa já começa a escolher se quer fazer ou não, mas ainda assim se movimenta, né? Anda, vai para cá, vai para lá, vai para casa de um amigo, enfim, tem esse movimento. Na vida adulta, o sedentarismo é meio que uma escolha e também ele é meio que uma resposta. Não vou fazer porque eu estou cansado, vou fazer porque eu tenho tempo, vou fazer porque eu não quero, vou fazer porque eu tenho o direito de ficar sem fazer nada. E aí os problemas acho que aparecem com mais frequência. O que você indicaria, depois de pegar, claro, o relatório que o cardiologista deu, o geriatra deu e etc, deram, para uma pessoa numa idade um pouco mais avançada? O que você, hoje, como profissional, quando pega uma pessoa com uma idade mais avançada e fala, por favor, Pedro, me ajuda aqui, eu preciso sair dessa vida sedentária, o que eu posso fazer? O que você indica para esse tipo de público? Então, vamos lá. Pergunta bem interessante. Geralmente, depois que pega todas essas avaliações, um trabalho funcional, ele é primordial. Por que funcional, pastor? Existem vários profissionais,
se você passar numa praia, numa praça, tá, um profissional da educação física, um pessoal do treino, e 10 pessoas fazendo um trabalho funcional. O que é um trabalho funcional? Um trabalho funcional, ele é um trabalho simplesmente voltado para a funcionalidade do nosso corpo, de acordo com o que o nosso corpo está prestes a receber estímulos. Por exemplo, se o senhor trabalha sentado, se o senhor tem problemas no joelho, se o senhor tem um problema na lombar... Meu Deus! Eu posso... Vejo que és profeta. Eu trabalho sentado, tô com água no joelho e tenho uma cirurgia na lombar. Acertou em tudo. Se continuar e o diagnóstico for uma coisa ruim, já para por aí, por favor. Mas o que eu vou falar agora vai ser ótimo. Glória a Deus. Vamos lá. Quando o senhor está nesse grupo de funcional, com esse profissional, ele tem que tomar cuidado, porque cada pessoa ela tem uns parâmetros diferentes. Vamos lá dizer que tem uma pessoa mais nova do que o senhor que não tem nenhum tipo desse problema. Então, ele tem que se ligar no tipo de exercício, no tipo de volume e no tipo de intensidade. Então, o que acontece muitas vezes é o profissional, ele pega 10 pessoas, ele quer ganhar o seu valor rápido ali, então ele faz o mesmo exercício, a mesma intensidade, o mesmo volume para todo mundo. Verdade. E os parâmetros de pessoas, eles mudam, até por causa da sua individualidade biológica. Então, tem pessoas que têm um problema de deambular, tem outros que têm um problema de agachar, tem outros que têm um problema de saltar. E isso tem que ser levado em consideração. Porém, a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, um trabalho funcional para uma pessoa iniciar é ótimo. Porém, levando em consideração a sua individualidade biológica e levando em consideração também as suas dificuldades para serem trabalhadas. Então, ele tem uma dificuldade com resistência, então vamos fazer um trabalhozinho de corridinha leve, alternada, de corridinha de um trotezinho com mudança a cada 1 minuto, com mudança de direção, com aumento de intensidade. E assim vai sendo acrescentado no dia a dia. Claro, o aluno, a pessoa, ela vai tendo que dar respostas para poder intensificar mais, para poder aumentar o volume. E assim a gente vai tendo progressão. Lembrando que todo exercício físico ou todo esporte sendo praticado dura mais ou menos uns 4 meses para poder a gente ver um pequeno resultado. Então, precisa ter muita paciência. Sim. Tem pessoas que querem resultados rápidos, tá? E esse resultado, ele precisa ser associado à parte emocional. A gente cuida da parte física, da parte técnica, da parte tática, quando necessário, quando se trata de esportes coletivos ou esportes individuais, e quando vai para a competição. Mas um fator muito importante hoje para a vida de um cristão, para a vida de uma pessoa, mesmo sem ser cristão, mas Claro. que precisa cuidar do seu corpo, cuidar do seu lado emocional. Exatamente. Tá? Cuidar do seu lado emocional não é fácil. Por exemplo, eu acabei de chegar na academia, já vim dar aula. Então, tem dia que eu vou dar aula até 6h20 da noite, 18h20. Então, eu preciso me alimentar bem, preciso me alimentar na hora, preciso cuidar dos meus alunos, preciso cuidar da minha pessoa. Sim. Então, eu preciso também estar regrado. Tá? Então, esse resultado, muitas vezes, para algumas pessoas, é a curto prazo e para outras pessoas é a longo prazo. Porque cada pessoa tem um parâmetro diferente. Sim, a importância da cabeça tá boa, acho que ela é muito interessante pro esporte, né? Você deve ser como eu também, uma pessoa que gosta de assistir esporte, ver esporte. Pô, eu amo as Olimpíadas porque você tem a chance de assistir vários esportes que naturalmente você não tem acesso a alguns deles e a outros não passa na TV, né? Você vê só naquele período. Mas conversando com um amigo esses dias aqui, Pedro, e eu falando com ele sobre futebol, né? Eu falei de um caso de, mas só pode ser emocional, só pode ser a cabeça. Porque você não consegue transformar uma pessoa de, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, mas quando a cabeça tá boa, eu acho que te estimula mais, ou você se concentra mais. E eu percebo que muitas pessoas, elas entram no caminho do sedentarismo por conta de uma questão emocional psicológica. Elas não estão bem, e isso também desestimula ela a procurar uma academia, a procurar uma caminhada, a fazer alguma coisa. Tem essa correlação real ou é coisa da minha cabeça?
Não, o senhor está certo. A gente precisa cuidar da nossa mente dentro de uma totalidade, né? E quando está relacionado ao esporte e a cuidar do corpo, pastor, cuidar do corpo não é fácil, dói, né? E se dói, machuca e de início vai criar algo desagradável. Então, as inflamações que acontecem nos nossos músculos, elas são determinantes para a progressão. Então, a primeira semana você sente dor, na segunda já sente menos, se tem uma sequência, né? E na terceira já não sente mais. Mas isso tudo, pastor, está associado a uma série de fatores. Quem acha que comer feijão, arroz, macarrão, carne e ovos é suficiente, não. Você precisa suplementar. Por isso entra uma nutricionista na sua vida. Então você precisa de suplementação, porque todos os alimentos que nós comemos não têm os nutrientes necessários para repor energia. Então, não é somente você comer um prato de raiz, né? Aqui a gente chama a macaxeira, o inhame, a batata doce, né? Não é somente isso. Então, está relacionado também ao seu repouso. Ontem eu conversava com um amigo, ele falando da questão da lombar, né? Que ele parou de treinar e tem problema. Aí eu comecei a perguntar sobre o trabalho dele. Ele trabalhava em pé. Então, o calçado dele já não era um calçado apropriado para passar 12 horas trabalhando. E depois eu perguntei quanto tempo fazia que ele não trocava o colchão dele. Meu Deus. Ele disse que fazia mais de 5 anos, então muito provável o colchão dele já saiu da validade, já venceu. Então, até o repouso é treino. Você precisa dormir 8 horas e dormir em um colchão apropriado, com o tempo necessário para que você esteja bem. Então, esse assunto que hoje a gente está trabalhando, que a gente poderia passar muito mais de 30 dias falando as coisas, porque cada pessoa tem uma vida diferente, tem a parte morfológica diferente, um cotidiano diferente, e a gente teria que avaliar com tempo, 4, 5 meses, para poder identificar e levar essa pessoa a ter uma qualidade de vida. Então, o fator emocional é primordial. Eu quero, onde a gente encontra algumas dificuldades. Crianças dependem de pais para poder levar, e os homens, geralmente, eles pensam muito no trabalho, eles só pensam na qualidade de vida quando eles estão com alguma enfermidade, ou quando o médico diz assim, para poder cuidar. Né? E a mulher, ela liga muito para a estética e só gosta de fazer acompanhada. Só vai se a amiga for. Só vai se acompanhar. Né? E isso não precisa estar aqui em Recife, Pernambuco, ou até em São Paulo. Não. Com certeza. Isso é geral. Isso é geral. Entendeu? Essa é a frase da minha esposa. Eu falo para ela assim, vamos para academia. Você não gosta de ir para academia sozinho. Porque chega na academia, às vezes eu vou pro lado de superior, ela vai ficar lá no lado de inferior. Ela fala, não gosto de ficar sozinho, então eu não vou. Isso aí tá no Brasil todo. Deixa eu te perguntar uma coisa, pelo que me veio a memória aqui também, a mente aqui também agora. Você, como educador esportivo e também um profissional da área escolar, quanto hoje a questão do celular, essa questão da criança mais sozinha, isolada, está impactando na prática esportiva? Perdemos muita coisa nisso, é recuperável, é obrigatório essa participação? Como é que você desenvolve aí na escola e o que você tem visto no geral com respeito a isso? Ô, pastor, a gente que é profissional da área da educação, a gente trabalha numa parceria com a família. Né? A família ela é primordial. E a gente percebe que, em alguns casos, a família não tem que cooperar. Né? Aqui não é permitido o uso do celular. Em alguns momentos eles podem utilizar, mas quando vem de casa, quando vem com essa formação, já com essa ordem, já com esse costume, já com essa rotina, de calcular o tempo para passar no celular, eu não acho perigoso. Eu acho a forma como está sendo utilizada, né? Passar muito tempo. Por exemplo, aqui no colégio, a gente, a partir do próximo ano, o aluno que é esportista, ele vai estar em tempo integral. Ele vai estudar pela manhã
e ele vai passar 2 dias ou 3 dias na semana treinando à tarde. Então, a gente já conversou bastante com a diretoria, a gente vai mudar isso. Porque a gente tem muitos frutos, durante o ano a gente tem muitos frutos. A gente revela muito atleta, a gente tem aqui a diferença de escolinha, crianças da escolinha e criança da base. Então, a gente alimenta a base com as crianças da escolinha. Né? Pelo menos, algumas crianças que praticam, eu percebo que passam pouco tempo no celular. As que não têm esse costume, com o celular direto. Inclusive, eu estou na sala aqui da psicóloga do colégio e a gente conversa bastante. Ela já atendeu várias crianças que têm dependência do celular, mas isso tem que vir de casa, tem que vir do lar. Tá? A gente enfrenta alguns problemas com familiares, porque não adianta o professor ensinar, o professor tirar, o professor dar meios da criança desenvolver e não ficar internalizada, fixada, estagnada no celular, se o pai e a mãe não encontram meios para poder resolver esse problema, entendeu? Sim, com certeza, com certeza. Não, eu penso bastante nisso também, eu tenho filhos, né? E a minha esposa, como ela também é professora, ela sempre está batendo essa tecla. Às vezes, posso pegar o celular? Minha mãe fala, mas você já brincou bastante lá fora? Não, dá para jogar bola, se dá para correr, se dá para fazer alguma atividade que utilize o corpo. Ela está sempre incentivando eles a fazerem isso. Mas a nossa sociedade, como muitas vezes a gente quer ter a comodidade, aí é muito mais fácil você inserir o celular do que estimular uma atividade. Porque às vezes você tem que participar, você tem que ajudar, você tem que fazer essa coisa acontecer. E no nosso visual aqui, como família também, e como vendo pessoas todos os dias, a gente percebe que o celular tem roubado um pouco esse campo da atividade física, né? A criança poderia estar correndo, mas está ali no celular e isso é um grande problema. Isso para mim é uma deficiência que a gente está deixando acontecer e a coisa está fluindo. Você falou sobre escolinha e base aí, vocês trabalham com o esporte profissional aí, como é que é, Pedro? Então, o colégio, desde 2019, foi o período que eu assumi aqui a coordenação, sou era professor de educação física e de futsal. A gente, desde 2019 para cá, a gente foi campeão em 2019, inclusive, de 11 modalidades na cidade de Jaboatão. Ô, louco. A gente basquete, a gente ganhou handebol, futebol de campo, futsal, atletismo. Aí o senhor poderia perguntar, você tem atletismo aí? Não, aqui o que é que a gente faz na educação física? A gente percebe, começa a observar as crianças que têm determinada desenvoltura para um determinado esporte, mas que não é a dela. Então, quando chega o período de jogos escolares, eu faço o convite para a criança. Por exemplo, a criança aqui, o atleta, ele é bolsa de futsal. E quando chega o período de jogos, eu faço um convite para ele participar de atletismo. Ele vai e faz bonito. Entendeu? E a gente acaba transferindo. Sim. Aqui a gente, desde 2019, a gente tem as escolinhas. Escolinha de handebol, escolinha de basquete, escolinha de vôlei, escolinha de futsal. Hoje não funciona mais vôlei e basquete por uma questão de quantitativo, de visão, que as escolinhas são sustentadas pelos pais, é claro, né? Tem a mensalidade e, consequentemente, essas crianças se desenvolvendo, produzindo, elas vão ser reintegradas ou integradas à base, à equipe de base. Sim. Então, elas têm um benefício. Elas ganham uma porcentagem de bolsa. Entendi. Tá? A criança está na escolinha, paga a mensalidade normal na escola, paga a mensalidade do futsal. Dependendo do histórico dela, aqui, ela ganha uma bolsa já na equipe. Então, agora mesmo, eu tenho 3 alunos que vai subir para a base e vai ganhar uma pequena porcentagem, e essa porcentagem pode aumentar ao longo da história deles aqui no colégio. Muito legal isso, é muito legal. Eu sei que nos Estados Unidos, a gente percebe que os pais acompanham muito os filhos, incentivam muito esporte, para que o filho consiga uma bolsa nas universidades, né? Porque você vai pagar a universidade durante 3, 4 anos lá nos Estados Unidos, é claro que é um valor, como é que eu vou dizer, é um valor um pouco alto, e o pai incentiva o filho a ser um esportista, a ser um atleta, acompanha, incentiva, etc., para que não tenha esse custo, né? Aqui do Brasil isso tem começado a acontecer. Eu, particularmente, fiz a minha faculdade com bolsa de esporte, então eu sei o quanto isso é benéfico, o quanto isso é bom, o quanto isso foi
pô, para mim foi uma ajuda maravilhosa, então parabéns por essa ação. Estava pensando aqui também, Pedro, numa questão sobre como você consegue conectar o evangelho no meio do esporte. Eu sei que o esporte ele abre muitas portas. Nós temos missionários aqui da igreja no mundo todo, na África, na Ásia, na Europa não conheço ainda o trabalho com o esporte, mas eu sei que no Oriente Médio a gente tem trabalho com esporte, na África nós temos várias frentes esportivas, na Ásia também, Oceania a gente não tem trabalho ainda, aqui na América do Sul nós também temos, e sempre a gente implanta uma escolinha de futebol, implanta alguma coisa, mas como é um missionário que está indo, a gente já entende que ele vai fazer o trabalho do esporte, ao mesmo tempo vai inserir o evangelho por ser um missionário. No seu caso, você consegue conectar essas duas situações? A fé e o esporte? Então, eu fui missionário na Argentina e lá eu fui encontrar uma escolinha de futebol, né? Acho que fui encontrar uma escolinha de futebol, a gente passou 3 dias estudando, Ângelo, tem pergunta? Estudando sobre a Tem cidade, pergunta? sobre o bairro, sobre as pessoas. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando a gente chegou, aí a pastora lá da igreja disse assim, quando é que você começa? Eu disse, começa amanhã. Eu disse, como é que você vai fazer para chamar as crianças? Para a escolinha de futebol aqui da igreja. Aí eu disse, simples. Aí eu fui, coloquei um colete verde-limão, chamava bem a atenção, coloquei um apito. Isso é a coisa mais e uma fácil, bola, né? Uma bola na mão. E saí batendo essa bola pelas ruas, saí batendo, me apresentando, falando castelhano com as crianças, e elas foram chegando rapidinho. No primeiro treino, nós tivemos 30 crianças. Meu Deus. Então, existe um curso, pastor, pelos Atletas de Cristo, pelo Ceflau, que é Centro de Líderes da América Latina. Sim. São todas essas bases. E quem trata com esporte, a questão de você poder pregar o evangelho, de você poder testemunhar, é ensinado que no próprio ambiente a gente dá para fazer isso com inúmeras que eu posso dizer, inúmeras estratégias, do tipo, você pode, momentos antes, orar, você pode, momentos antes, falar uma pequena história, você pode, momentos antes, chamar alguém e contar uma história ligada a uma fé. Você pode... tem várias estratégias. Sim. Camisas, panfletos, já existem panfletos e estudos bíblicos preparados para esportistas, para pessoas que praticam esporte. Então, não tem dificuldade. O bom, sabe, é interessante, é numa linguagem só. E quem trabalha com esporte diretamente e vai falar um pouco da palavra de Deus, o interessante é que você, como treinador, como professor, às vezes tem mais referência na família do que certas pessoas. Então, as crianças lhe escutam. Verdade. Você está no dia a dia. O esporte, além dele ser prazeroso, ele traz disciplina, ele cria relacionamentos com naturalidade, ele tem linguagem universal. O esporte, ele até diminui a demanda dentro da igreja, para quem quer trabalhar. A gente percebe isso. O pessoal só quer cantar, só quer tocar, e só quer participar do ministério de dança e de teatro. Aí você vai e coloca o ministério esportivo, vai diminuir bastante a demanda de pessoas sem fazer nada. Quem é que não sabe cortar uma laranja, né, para a equipe de futebol, lavar um colete? Quem é que tem os irmãos que dirigem, vamos dar uma carona para as crianças que vão jogar, então já está trabalhando. Verdade. Ali. Então, o ambiente para você testemunhar é o próprio ambiente do esportivo. Momentos antes ou depois ou durante. Eu vou lhe falar, eu trabalhei num projeto social que só a minha sala de discipulado tinha 40 alunos. Só a minha sala de discipulado. A gente tinha atividade de segunda a sexta, mas na terça-feira à noite parava para todos os esportes ou todas as atividades do projeto parar para poder escutar um pouquinho da palavra de Deus. Era um ensinamento. Então, eu tinha 20 no balé, eu tinha 40 no futebol, eu tinha 10 no violão, 10 no inglês,
nós tínhamos 10 na informática, 10 no taekwondo. Então, se você fosse somatizar, tinha quase 100 crianças envolvidas Muita gente. com esporte e escutando a palavra de Deus, sendo ensinada. Pô, que maravilha. Aqui nós temos na igreja aqui, meu amigo, um trabalho feito aos finais de semana, que a gente está buscando, né? Na verdade, a gente não, o presbítero Rediane está buscando ampliar para durante a semana, que é um trabalho com esportes, que é um trabalho especificamente hoje com taekwondo e Muay Thai, desculpa, taekwondo, Muay Thai, e o ano que vem a gente quer implantar o jiu-jitsu, porque a nossa estrutura aqui não tem uns quadras ainda, não tem para fazer um esporte mais coletivo, e ele traz algumas dificuldades, né? Que é quando a criança começa a frequentar esse ambiente, ela não tem ainda disciplina, ela não tem ainda, muitas vêm de uma comunidade, vêm de uma família menos estruturada e aí também não sabe como se comportar. Como é que você lida com essas situações aí, quando você pega uma criança que está um pouco fora, né, desse contexto natural, assim, para lidar com outras crianças, saber como dosar força, saber como dosar o ímpeto, como é que você lida com essas situações aí? Então, se tratando do colégio, é muito, assim, a gente não tem tanta dificuldade, porque o colégio aqui é um colégio cristão, já tem muitos anos aqui no mercado, então a criança, ela vai entrar no regime. Mas eu que trabalhei com projetos sociais e projetos sócios esportivos, a criança, eu usava da estratégia, vou dizer, uma das estratégias, principalmente vocês que têm aí um projetinho na igreja, a gente utilizava o seguinte, a gente não cobrava nada da criança. A gente não cobrava nada, nenhum valor. Os pais tinham que vir assinar um termo. Então, esse termo o pai assinando, esse termo tinha tipo uma cartilha, horário, comprometimento, respeito. Então, se tivesse alguma falta nesse regime, nessas regras, a criança ia deixar de participar, ia deixar de receber algum benefício. E o pai ele iria assinar. Então, quando a gente conquista a confiança da criança, as demais que vão estar chegando, elas acabam respeitando. Por quê? Porque a gente não exige, a gente conquista. E, consequentemente, por não cobrar nada, por não pedir nada, porque mesmo se a gente pedisse um valor insignificante, R$5, R$10, R$20, o pai acha que está pagando rios de dinheiro e quer fazer o que quer. Sim. Então, quando você não cobra nada, toda estrutura é sua, você corre atrás de parceiros para sustentar os professores, os monitores, o professor de jiu-jitsu, o professor de karatê. Quando você tem parceiros que sustentam, então o que você fala é lei para a criança. Então a criança ela vai ser obrigada, na realidade, a respeitar o ambiente, a se comportar nesse ambiente. E se ela não quiser, ela vai ter as oportunidades dela. Se ela não quiser, geralmente esse tipo de projeto sempre tem crianças que é na fila para querer entrar. Então, é uma oportunidade que é dada às crianças, elas precisam se conscientizar juntamente com os pais. Então, eram essas, geralmente, estratégias que a gente montava de não cobrar nada, de botar uma cartilha, tem que ser seguida essa cartilha. Com certeza, muito bom, muito bom. Ângela, nós temos alguns comentários de pessoas que estão nos assistindo hoje? Temos dois. Um é da Regina Styling, né, que é a esposa do nosso presbítero. Ela está dizendo que é muito legal esse esclarecimento sobre esporte. Então, eu acho que é algo que muita gente não tinha a compreensão tão clara, né? E por isso que é bom a gente ter uma conversa com especialistas. Sabe o que eu penso, Ângela e meu amigo Pedro? Todo mundo sabe que é importante praticar um esporte, ter uma vida não sedentária, mas às vezes não sabe qual caminho procurar, o que fazer, pensa que vai chegar na academia, só vai ter lá os bombados, as mulheres bombadas, aí a pessoa, isso inibe as pessoas também. Eu, pela minha vivência, assim, tem espaço para todo mundo. Claro, tem lá as pessoas, os caras fortões, as fortonas lá, mas, pô, tem a pessoa que está chegando também, tem o espaço do funcional, que às vezes no começo você não consegue, né, Pedro? No começo você não consegue acompanhar o ritmo, mas depois, no terceiro mês, você já começa a acompanhar o ritmo. Depois, eu sempre me dei mal, meu amigo, porque é o seguinte, a minha cabeça, assim, eu sou meio competidor. Aí eu cheguei no CrossFit a primeira vez com a minha esposa. Aí já tinha uma galera treinando lá, né? Aí eu fui treinar com um rapaz. Pastor, não, você é homem, você, pastor, vai com aquele rapaz lá que vocês são os dois homens, só que já tava lá uns 4, 5 meses. Aí ele falou, você aguenta esse peso aqui? Aí a minha masculinidade falou assim, meu, não posso, né,
dá pra trás agora, aguento. No outro dia não consegui nem andar, Ângela. Uma dor na lombar lascada, não conseguia fazer nada. Aí o cara me ligou e falou, olha, eu falei pra você ir devagar e tal. Eu falei, não. Aí eu fui aprendendo, mas conforme você vai praticando, você vai pegando a Não mão. queria ferir o seu ego, Não né? podia, eu achei que eu era o... Isso aí que o senhor falou é importante, Superman. porque a gente entrevistou aqui aquela minha amiga, né, a Marlúcia, a crossfiteira de Cristo. Sim. E uma das coisas que ela falou foi isso, né? Que ela estava numa questão já de uma obesidade mórbida, pressão arterial lá nas alturas e tal. E ela disse que achava que não era para ela o ambiente de academia, pela idade dela, pelo físico, porque só tinha lá as menininhas novinhas, bonitinhas, corpinho escultural. E foi quando ela descobriu que não, que tinha espaço para todo mundo. E hoje ela está aí, né? Meu Deus do céu, eu digo a ela, mulher, tu esfrega a cara da gente assim na parede salpiscada, humilha demais, a mulher pega tanto peso. O Felipe Souza, ele está dizendo o seguinte, se não tivermos tempo para cuidar da saúde, seremos obrigados a achar tempo para cuidar da doença. Muito bom, com certeza. E a Helena Maria de Camargo, lá de Marília, ela está dizendo assim, estou pensando em fazer caminhada, mas está difícil, tenho problema de coluna. E aí, Danielson? A gente já tocou no assunto sobre isso, né? É necessário procurar um clínico, um cardiologista, um nutricionista, um ortopedista, já que ela tem um problema de coluna. Por quê? Porque não é simplesmente comprar um tênis e andar ou correr. Não é. Tem que ser um tênis preparado, que tenha amortecedor, que tenha impacto, que esteja relacionada com o problema dela de saúde, que esteja relacionada com o peso dela. As roupas também influenciam bastante. O tempo, porque o profissional da educação física, quando vai pegar esse raio-x dela, vai dizer assim, ó, você vai começar por aqui, tá? O profissional vai direcionar, você vai começar por aqui. Então, fora isso, a pessoa tem que querer, tem que ver a questão da própria alimentação, evitar os açúcares, evitar o sal, evitar comidas saturadas, gordurosas. Então, é uma série de fatores. Cuidar da saúde hoje é um desafio. É um desafio. Porque, primeiro, você tem que separar o tempo para você. Porque a gente só vive dizendo que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo, que não tem tempo. E essa frase desse participante aí, que disse assim, a gente vai ter que arrumar um tempo depois para cuidar da nossa patologia. Que provavelmente vai aparecer, lá na frente vai aparecer. Com certeza. E eu percebo também, meu amigo, que nós temos o tempo. É porque as pessoas pensam que também fazer um treino ou uma atividade física, nossa, é um tempo. Posso estar errado e querer que você me corrigisse, mas de repente, para uma pessoa como essa moça disse que tem uma vida sedentária, 30 minutos por dia já vai dar algum resultado para ela de ganho na saúde. Sim ou não, Daniel? Desculpa, Pedro. Então, o nosso corpo, na realidade, ele passa pela primeira fase, é o período de adaptação. Existem células que, quando a gente chega a uma determinada idade, devido à nossa não qualidade de vida, elas podem voltar a se comunicarem e voltar à atividade normal. Né? Por exemplo, eu treinei agora, amanhã eu não treino, porque um dia de treino eu faço tudo. Mas se eu passar 48 horas sem treinar e der um estímulo daqui a 3 dias, o meu corpo vai sentir. Então, como eu treino um dia sim, um dia não, quando chega no mesmo horário, provavelmente as células elas vão se comunicar. Olha, já vem estímulo, já vem treino, já vem treino. E qualquer pessoa, ela pode fazer um exercício físico, um esporte, desde que passe pelos exames, pelos profissionais da área de medicina e diga o que ela pode fazer, o que não pode fazer. Depois você passa a conhecer o seu corpo e você pode até associar do tipo, hoje eu trabalho também com trek, que são as trilhas, andando, né? Também trabalho com passeios a cavalo, tá? Então, existe também terapia, cuidar da saúde, para estar em cima do cavalo precisa ter uma postura diferente, né? E fora isso, que a sensação de liberdade é maravilhosa, e tem os treinos também, as trilhas que eu faço, que eu falo sempre para as pessoas,
praticam atividade física, um exercício físico, mas tenta associar um outro esporte. Eu estou na academia, tenta associar uma trilha, tenta associar uma natação, um joguinho de vôlei, uma peladinha, tenta associar, porque tudo está associado ao prazer. E quando a gente pratica o esporte, o nosso corpo ele libera essas substâncias de prazer. Por isso que tem pessoas que dizem, né, é rato de academia, todo dia quer estar lá, mas é o corpo que sente essa necessidade de poder trabalhar. Com certeza. De todos esses esportes que você já passou, futsal, handebol, futebol de campo, natação, não sei se você também já praticou vôlei ou o basquete, o que para você, assim, não, Ricardo, o que eu gosto mais é esse, o que me deu mais resultado foi esse, e o que eu mais indico é esse. Faz um 2, 3 pra gente aí. O que eu indico primeiro, né, as crianças que estão entre 4 e 5 anos, eu já falei que a natação é uma arte marcial, né? E depois, quando ela melhorar esse desenvolvimento motor, ela pode conhecer outros esportes. Eu, falando como atleta, eu me identifiquei muito com futebol de campo. Eu fui atleta de futebol de campo, joguei futebol de campo, quase me profissionalizei. Tive uma lesão, um campeonato numa Copa Pernambuco, com 19 anos. Tive um problema no ligamento e no menisco, e o clube não teve condições de dar os cuidados, e eu fui liberado. E tentei estudar e fui estudar e fui fazer outra coisa da minha vida. Então, depois que as pessoas elas passam a conhecer, pastor, elas têm que fazer o que dá prazer. Sabe? Fazer o que dá prazer. Por exemplo, eu tenho pessoas que gostam de pular de bungee jump, mas não dá para mim. Entendeu? Não dá para mim. A Ângela quer muito fazer esse esporte. A Ângela quer muito. Tô fora! Tô fora! Rapel já fiz 2 vezes, mas já vi que não é a minha, não dá para fazer toda semana, uma vez perdida, né? Então, tem pessoas que adoram e se identificam, mas precisa estar cuidando do corpo, porque todo esporte precisa do seu gesto técnico. Então, precisa dos cuidados, precisa de segurança, precisa estar bem mentalmente, bem emocionalmente, precisa estar bem com relação à sua alimentação, ter força, velocidade, resistência, enfim. O que o esporte for extrair de você, você tem que estar bem. Com certeza, com certeza. Deixa eu fazer uma perguntinha agora também, um pouquinho mais voltada para a área técnica. Nesses esportes que você hoje dá aula, os esportes que você tem condições de poder ministrar aos seus alunos, quanto tempo para desenvolver uma técnica no handebol, quanto tempo para desenvolver uma técnica no futebol, quanto tempo para desenvolver uma técnica no basquete, no vôlei ou na natação, você também já praticou esse esporte, para eu pegar hoje uma pessoa, e seja criança ou adulto, para ela poder desenvolver uma técnica a ponto dela ser, claro, não uma profissional de alto rendimento, mas desenvolver bem o esporte, quanto tempo leva para essa pessoa estar desenvolvida ali naquele esporte ali? Então, pastor, isso é de acordo com a individualidade de cada pessoa, tá? É bem verdade que fatores externos influenciam bastante. Por exemplo, tem crianças que têm uma vida bem ativa no seu ambiente secular, por exemplo. É uma criança que está na rua, é uma criança que sobe em pé de árvore para pegar frutas, é uma criança que vive brincando, correndo, caindo, levantando. Então, essas crianças, às vezes, ela tem uma desenvoltura melhor que as crianças que não têm esse contato na rua, de brincar, de correr em praças, em parques, enfim. E porque existe a questão do que está sendo passado ali, né? E ela está sendo conhecimento adquirido, elas estão aprendendo, adquirindo. E existem crianças que realmente parece que já nascem com esse desenvolvimento, que a gente diz que, já tem um talento, agora a gente só vai aperfeiçoar, né? Tem um talento, agora a gente só vai aperfeiçoar. Então, não existe, assim, um tempo. Agora, é bem verdade que requer muita dedicação, muito treino, muita correção. Por exemplo, eu sou especialista na área de futebol de campo, né? Eu fiz fiz 2 cursos de treinador, um deles foi em São Paulo, promovido pelo Sindicato dos Treinadores, que foi na USP. Eu não me lembro agora o ano. Então, hoje eu tenho 15 alunos
na área de futebol de campo, onde o clube não tem tempo para poder aperfeiçoar, lapidar. Então, esses alunos, eles me procuram zagueiro, lateral, volante, atacante, menos goleiro. Porque o goleiro, até também sei dar treino para goleiro, mas não é minha especialidade, porque requer especificamente goleiro. Então, quando vem um atleta, já aconteceu várias vezes um atleta jogar de atacante e eu fazer dele zagueiro. Tá? Ou ele ser zagueiro e fazer dele atacante. Já aconteceu várias vezes. É um menino que joga apenas em uma posição e a gente começar a extrair dele. Por exemplo, uma referência pessoal, meu filho, hoje ele parou de jogar. Mas ele começou jogando futsal, depois fez a transição para futebol de campo, só jogava de zagueiro. Depois aprendeu a jogar de lateral, depois aprendeu a jogar de volante. Então, jogava em 3 posições. Eu tenho uma filha, por exemplo, que ela joga handebol no colégio, ela já fez natação, já fez jiu-jitsu, já fez taekwondo. Hoje ela só joga futsal, handebol e anda a cavalo. É virada no cavalo. Opa, eles aí, ó. Só ela e ele aí, a foto dos dois aí. Maravilha. Entendeu? Então, é isso aí. A criança, o adulto, ele é que vai dar o retorno para o profissional, para poder dizer quanto tempo leva. Dedicação de anos do professor e do aluno. Você quer, então vamos. Por exemplo, comigo não tem domingo, não tem feriado, eu treino feriado, eu treino domingo, não tem horário, tem que estar os dois dispostos e querendo. Daí a gente chega longe. Maravilha, maravilha. Meu amigo, eu queria que você deixasse um recado final aí, toda essa gama de conhecimento que você tem, desse um apanhado aí e desse um recado para as pessoas que estão nos ouvindo aqui sobre a necessidade de praticar o esporte, sobre o desejo, sobre o benefício, enfim. Dá um geralzão para a gente aí, para a gente poder encerrar a sua participação aqui hoje. Então, primeiro eu quero agradecer ao senhor e à Ângela aí pelo convite. Para mim é um privilégio a gente poder falar um pouco. Eu acho que isso deveria ser um assunto que deveria ser tratado constantemente, principalmente dentro das nossas igrejas. E há um tabu ainda, há um paradigma, né, a ser quebrado para poder levar o esporte para dentro das igrejas. Eu acredito que o povo cristão tem que atentar para isso, dar uma olhada dentro da igreja e ver os profissionais que podem ajudar, contribuir. E se não tem um profissional da educação física, tentar contratar, fazer uma parceria, trabalhar em cima de taxas. Então, eu acho que a igreja ela precisa atentar para cuidar do corpo, porque senão vai começar a cuidar da doença lá no futuro. Agradecer a vocês. E o recado que eu dou é antes tarde do que nunca. Então, não existe idade. Eu tenho 45 anos e pratico academia, pratico trilha, faço cavalgada, fora tenho os filhos para cuidar. Sou o diretor daquele colégio diz que eu sou hiperativo. Será? Tem alguns pais que dizem que quando eu me levanto eu coloco o dedo na tomada. Estou me levantando, coloco o dedo na tomada e não gosto da parada. Então, eu acredito que você tem que atentar. O recado que eu dou é cuidar mais de você, cuidar mais do seu corpo, cuidar mais da sua vida. Se é necessário cuidar mais da sua mente, vá fazer terapia, procure profissionais que te ajudem a você ter uma longevidade, com qualidade. Claro, né? A gente tem as nossas obrigações como pai, como profissional, mas eu acredito que não tem pessoa que durante 24 horas não tenha 2 horas que possa cuidar de si. Agora, não cuide através do YouTube, não. Não vá para profissionais do YouTube, não. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que pode ser um ótimo profissional do outro lado, só que o profissional do outro lado não conhece das suas deficiências. Verdade. Do lado contrário. Muito bem. O profissional lá, ele está ensinando tudo certinho, mas talvez você tenha uma dificuldade. E essa dificuldade, ela pode se transformar numa lesão e futuramente numa cirurgia, e provavelmente você pode ficar impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, procure um profissional face to face, que ele possa lhe acompanhar de perto, que pelo menos ele possa prescrever para você. Né? Então, deixe de olhar na internet e vá cuidar da sua vida, do seu corpo, da sua mente,
com profissionais de forma presencial, tá? Então, continuar se alimentando bem, procurar os profissionais necessários, porque a gente precisa, cada um na sua área, cuidando, né? O pastor nos ajuda a cuidar da nossa alma, né? E os profissionais existem aí, dos mais variados e capacitados, cuidam das mais diversas áreas. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Prazer poder te conhecer, ter falado contigo nessa manhã. Que Deus continue a te abençoar e você continue essa jornada maravilhosa também de ajudar pessoas, né? Todos os dias, as crianças do teu trabalho aí, as pessoas ao seu redor. Foi um prazer poder te conhecer e falar contigo. Quer dar uma mensagem para ele aí, dona Angela Valtir? Só agradecer tanto a disponibilidade dele, como também ao pessoal do colégio aí, né, o Oasis, que liberaram ele nesse espaço de tempo, porque daqui a pouquinho ele já vai estar em quadra de novo com os alunos. Então, quero agradecer também aí a diretoria que liberou. E o pessoal que quiser entrar em contato com ele, é só procurar aí no Instagram, né? Dani Ellison, ele teve direito a todas as letras, todos os N's, todos os Y, L, tudo o pai dele colocou aí o nome dele. Mas é só procurar, que com certeza ele vai estar te orientando. E fica aqui também, né, o espaço aberto, quando ele puder estar com a gente novamente para tirar mais dúvidas. Que Deus continue te abençoando e usando a tua vida. E eu sei que aonde você chegar, você será um missionário do Senhor, seja com o esporte ou levando a palavra, porque isso é um grande pregador também, viu? Aí, já abriu uma oportunidade aqui, ó. É um grande pregador. Deus usa ele poderosamente. Deus te abençoe, Daniela. Muito obrigada. Bem, obrigado a vocês pela oportunidade. Deus abençoe também. Forte abraço, amigo. Até mais. Ângela, vamos para o intervalo comercial agora rapidinho e daqui a pouco a gente volta para a gente poder encerrar o programa de hoje. É um minutinho só, não sai daí, tá bom? Preciso do banheiro. Penso em sua cruz e o que entregou por mim, deixando a eternidade pra viver como mortal, deixando-se passar por uma dor que nunca sentiria como Deus. Como posso eu, um mero pecador, entrar em tua presença e desfrutar do seu amor, se nenhuma dor senti pelo pecado que era meu? Como resistir aos braços do meu Pai e não me render ao seu perfeito amor? Eu quero me entregar com tudo o que tenho e sou a ti. See
Estamos de volta com o programa Manhã Manda Aqui, encerrando nessa nossa manhã de segunda-feira, depois de um bate-papo super interessante com um profissional de educação física. E você que está aí, meu amigo, que não pratica nenhum tipo de atividade física, não é nem esporte, né? Atividade física. Você tem que repensar, O corpo humano foi feito para se movimentar. Se você não movimenta, ele começa a apresentar os problemas. Depois não adianta a gente ficar choramingando, falando que a vida é difícil e complicada se a gente também não pensar nas coisas que a gente tem que fazer, certo? Ângela, nós temos datas comemorativas no dia de hoje? Temos sim. Vamos a elas, por favor. Vamos lá. O pessoal pode estar pensando porque aqui hoje a gente está ao contrário, né? Porque o nosso convidado é ele verdade. tinha horário, né? Bom, hoje, dia 18 de novembro, hoje é dia... Eu nunca tinha escutado essa profissão, mas que ela já existia, eu sabia, mas eu não sabia, né, a designação dela. Dia do notário e do registrador. Opa! E aí a gente vai ver o que é o notário. Esse dia foi instituído, né, nos termos da Lei Federal de 2007. Notários e registradores são os profissionais que, na forma da lei, mediante concurso público, recebem a delegação para o exercício da função de titular do ofício de registros públicos. Então, aqueles cartórios de nota que você vai lá, o funcionário chama-se notário. Não, nunca tinha escutado, né, esse nome dessa profissão. É um termo meio... Mas são pessoas, né, que são essenciais para a gente. Hoje também, dia 18 de novembro, é o Dia Nacional de Combate ao Racismo. E a frase diz: o brilho dos olhos são mais importantes que a cor da pele. Exatamente. E, infelizmente, a gente continua, né, vendo casos, outras pessoas sofrendo na própria pele, né, de racismo, mas que, diante de Deus, somos todos iguais, né? Deus não vê a nossa cor, não vê a nossa nacionalidade, Ele vê a gente como um ser humano a quem Ele criou e que amou tanto que deu o seu filho. Mas, infelizmente, o homem leva para esse lado tão mesquinho de separar as pessoas por cor da pele. Aí é engraçado que a gente vai pensar no tempo da escravidão, né? Sim. Os filhos dos senhorzinhos de fazenda era tudo forte e robusto porque mamavam em quem? Nas tem muita negras, tem muita coisa, né? Recebiam o leite mais forte que tinha. Fala, por esse é um ponto complicado, complicadíssimo. Demais da conta. Mas que Deus nos ajude. Em nome do grande. E encerrando as nossas datas, hoje também é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Né? O Conselheiro Tutelar, também, né? Ele foi instituído, quando também foi instituído o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8069, de 13 de julho de 90. Infelizmente, ao longo dos anos, algumas pessoas têm confundido, né, o papel do conselheiro tutelar. Alguns, lamentavelmente, têm feito até dessa função um trampolim político, né? Testa a popularidade para depois sair para vereador, deputado, seja lá o que for, mas o Conselho Tutelar ele não é político partidário, ele é de políticas públicas, é para assegurar os direitos da criança e do adolescente quando esses são, né, tolhidos. Então, eu já fui do Conselho Tutelar de 2003 a 2006 e eu vi em loco, né, quantas coisas que as crianças passavam, né, e adolescentes, e que, se nós não estivéssemos ali para resguardá-los, a gente não sabe qual o destino, né? É uma função, assim, além de ser muito importante, mas é uma função meio oculta, né? Sim. Geralmente, você fala no Conselho Tutelar quando alguma coisa está muito fora do eixo, tá? Olha, vou chamar o Conselho Tutelar e tal. Mas para você ver a relevância que isso tem, né? Sim. Interferir numa família, interferir numa criança, no bem-estar, no cuidado, na segurança. Dependendo do que a gente decidir ali, né? Por isso que chama-se conselho, porque não é um só que toma a decisão, né? São 5 conselheiros. O Conselho Tutelar é formado por 5 pessoas, justamente para, na hora da decisão, não dar empate, nada. Dependendo do que for decidido, é algo eterno, é para sempre. Não tem como voltar atrás, né? E é como o senhor disse, é meio que oculto porque a eleição ela não é obrigatória, como é uma política. Né? Você tem que ir lá para votar num vereador ou num prefeito. Não. Você vai votar se você quiser. Embora, no momento de você receber
o atendimento, independe se você votou ou não, Claro, a gente está aí para claro. atender a todos. Eu vou dizer, Ângela, que assim, eu não me lembro disso em toda a minha adolescência, não me lembro disso em toda a minha juventude. Agora, já depois dos 30, é que eu vi um santinho de conselheiro tutelar na rua. E gente falando sobre isso. É claro que já existe há muitos anos Sim. essa função e tal, mas agora que eu vi, não sei se há recurso, não sei se há algum tipo de pagamento para isso, mas eu ouvi falar dessas eleições depois, já não faz uns 10 anos atrás, no máximo, que eu ouvi falar sobre Para o isso. senhor ter ideia, começou em 1990. Na minha cidade veio ter eleição em 2003. Porque era uma coisa assim meio que esquecida, sabe? As pessoas não davam atenção a isso. E até hoje tem gente que não sai para votar, não vai, não está Sim. nem aí, não se interessa em saber. E na minha época, o que a gente fazia? A gente ia para as escolas, fazia palestra com os alunos, a gente levava o promotor da criança e do adolescente, a gente ia para a associação de moradores para esclarecer, né, tirar dúvida deles e, com isso, fortalecer essa relação da população com o Conselho Tutelar, para poder ajudar. Quantas mães a gente conseguiu resgatar do vício de drogas, porque estavam com o risco iminente de perder até a guarda do filho. Aí a gente colocava num centro de recuperação. Quando aquela pessoa se recuperava, a gente trazia de volta, reinseria a criança com a mãe. E quantos que foram libertos? Meninos também, que estavam ameaçados até de morte, a gente levava para o centro de recuperação. Quando voltava, era reinserido na família. Então, graças a Deus, é um trabalho difícil, mas é um trabalho tão gratificante. Porque todo dia era algo diferente que a gente via ali acontecer e Deus nos ajudando. Maravilha. Parabéns para você que atua nessa área, que fortalece, enfim, que de algum jeito interfere nisso. Temos também aniversariantes para o dia de hoje, Angela Valtir? Lá o pessoal de Santa Fé, região de Bragança Paulista. Mandar um abraço para o Caleb de Oliveira Costa. Que Deus abençoe a sua vida, Caleb. Lá de Bragança Paulista também, a Eloá Lopes de Almeida e o Fábio Francisco Gomes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui do Mandaqui temos a Osmarina Moreira da Rocha também, completando mais um ano de vida. Osmarina, que o Senhor também te abençoe. E hoje é o aniversário do Joshua, filho do pastor Eurico, lá da igreja Peru para Cristo. Um abraço ao Joshua, um abraço também ao Eurico, à esposa, a Beth, ao irmão. E também o aniversário da Benner Jack, esteve conosco algumas vezes aqui também, né? Passou por uma situação de saúde difícil, mas Deus deu vitória. E que o Senhor continue a te abençoar no nome de Jesus. Quero, junto com vocês, ter uma palavra de oração para glorificar Deus por essas vidas e pedir também o favor do Senhor sobre elas. Você pode agora fechar os seus olhos? Junto comigo, faça isso. Senhor, no nome de Jesus, nós louvamos a Ti por essas pessoas, por essas vidas, por essa data. Pedimos ao Senhor que continue a as cobrir com o Teu cuidado, a as cobrir com o Teu favor e com a Tua boa mão, Deus. Que no nome de Jesus esse ciclo que se inicia seja um ciclo de vitória, de bênção, de favor, de cuidado do Senhor e que nós possamos, Pai Santo, ver as Tuas bênçãos, promessas e graça se materializando de forma, Senhor, que essas pessoas sejam abençoadas e fortalecidas. Te louvamos por cada uma delas, Pai, e fazemos isso no poderoso nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Recebe o abraço do pastor Joel também, de todo o nosso ministério eclesiástico e que o Senhor venha abençoar a sua vida e a sua história. E encerramos, Anjos, a Semana da Família, foi uma bênção. Espero que você tenha cultivado aí o ambiente familiar, espero que você tenha cultivado aí um tempo com a sua família e que você agora coloque em prática tudo o que você viveu. Semana passada, na segunda-feira, estava jantando em família. Nada te impede de ter a obrigação de jantar em família para você ter um jantar em família. Você pode jantar hoje, você pode jantar amanhã, quarta-feira é feriado. Olha que oportunidade para ter um café da manhã em família. E você pode ir cultivando isso dia após dia, pegando essas bases que você recebeu e indo aplicando uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, enfim, para ser uma rotina prazerosa e abençoadora para a sua casa e para a sua família. Ontem o pastor Joel até falou um testemunho de uma irmã que não é daqui, né, de uma das nossas congregações. Sim. E ele também tinha mandado nessas diretrizes para quem quisesse, né, fazer. E ela, feliz da vida, porque disse que o marido nunca saiu para comprar nada para ela, dava o dinheiro, Sim. porque dizia que não tinha paciência para comprar. E ela feliz da vida, porque no dia da troca da lembrancinha, disse que ele passou umas 3 horas rodando a cidade para procurar um presente para dar a ela. Olha aí, coisa linda. Então, já efeitos, né? Que está... Exatamente.
Pegue uma situação que não é da sua rotina e aplique na sua rotina. É simples assim a vida. Pega uma coisa que você não costuma fazer e passe a fazer, aplique na sua rotina e você vai ver quanto resultado isso tem para você. Manda um abraço para o Nilson Souza de Almeida, mandar um abraço para a Rosana Dias de Carvalho, para a Helena Maria, lá da Igreja das Nações, em Marília, interior de São Paulo também, que Deus te abençoe. Seu Vicente Antunes sempre com a gente. Regina Stalin, foi sensação no vôlei lá no acampamento. Mandar um abraço para a Rê, que Deus abençoe a sua vida. Luciana Mascarenhas também, que Deus abençoe. Rosa Gomes também sempre com a gente. Felipe Souza, que Deus te abençoe. Cisa Cruz, minha mãe, um beijo para a senhora, te amo. A Osmarina está dizendo o seguinte: bom dia, entrevista produtiva e diretiva. Sou sedentária e estou recebendo a orientação e o alerta. Obrigado aos professores. Parabéns pelo seu dia, Osmarina, aí. Vamos mudar esse quadro e mudar essa história. Um abraço para todo mundo que esteve conosco aí no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça, continue aproveitando a sua segunda. Amanhã, se Deus permitir, a gente volta. Quem está com a gente amanhã? O Tiago Lugli, né? O pastor Amanhã, Tiago. exatamente. Amanhã é um Mais bate-papo pastoral aqui, falando francamente, sobre o tema da semana, tá certo? Sobre o tema da semana. O tema da semana é uma pessoa sensatas. Vamos pensar sobre isso ao olhar bíblico. Esteja conosco amanhã, às 10 horas da manhã. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Tamo junto, até mais.